Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu sou a Morgana. Eu sou a Monique. Esse aqui é o História de Noah e hoje é o nosso aniversário. Como vocês já viram escrito aí, 26 anos, 26 livros que mudaram nossa vida. Então a gente tá fazendo 26 anos e eu tive a incrível ideia de fazer uma lista dos 26 livros que mudaram nossa vida. Mas a Morgana resolveu estragar a ideia e gravar junto comigo. E aí falou pra me escolher 13 e ela 13. Ou seja, vai ser só alguns livros que eu amei na vida mesmo, porque eu tinha uma lista que já tinha passado de 30, e aí eu basicamente escolhi os que tinha aqui em casa. Porque eu leio muito livro de biblioteca. Por que motivos? Tem na biblioteca, morava perto de 3, e aí estudava na Federal, e lá tinha uma maravilhosa. Nunca precisei comprar livro, porque era só andar, ir lá e pegar. Muito mais barato, né, gente? Quarentena, né, a biblioteca tá fechada, não consegui pegar esses livros, ou seja, vou ter que comprar alguns, né? Pelo menos os favoritos da vida eu tinha que ter aqui em casa. O plano para 2021 é comprar livros, tá? Mas Plano aí... pro resto da vida é comprar livros. Mas daí a Monique fez letras, né? Então ela leu o mundo só em um ano a mais do que eu. Então, basicamente, os meus é o que as duas leram. E os dela é o que eu não li. Tem alguns aqui que eu li, mas assim, a maioria eu não li. Outra coisa, gente, se você não sabe, ser gêmeo é meio difícil, porque você divide tudo com o ser humano, não é só um quarto, você também divide a biblioteca. Não é questão de dividir, mas se a pessoa já tem, por que você vai gastar dinheiro comprando, entendeu? Por que você vai ter 2 volumes iguais na mesma estante? Então, quando a gente se divorciar, decidir casar com outras pessoas, vai Ou morar ser difícil. sozinha. Ou morar sozinha, vai ser muito difícil. E tem alguns livros aqui, então, que são meus e não dela, e vice-versa. Mas, quando a gente se divorciar, a gente uma faz... suruba. Roda a vinheta pra gente começar o vídeo. Gente, lembrando então de seguir o canal, tá? Dar um curtir aí embaixo, compartilhar com quem você acha que tem interesse, né? E de comentar aí se você já leu um desses livros, qual você pretende ler. Gente, final do ano, faça a lista aí, né? Pra 2021. Gente, é nosso aniversário de verdade hoje, dia 24 de dezembro. Então deixa os parabéns no comentário ou vai lá nas nossas redes sociais. A gente adora receber parabéns, porque é nosso dia especial. Eu sei que é Natal, mas é também nosso dia especial, tá bom? Deixa os parabéns, obrigada. Então vamos começar. Eu escolhi aqui o primeiro, que vai ser das categorias raras aqui, que é romance. Porque eu não sou o tipo que lê romance, porque, né, gente, me poupe. E aí, o que acontece? Há controvérsias que esse livro seja um romance, mas... Morgana discorda. Mas O Amor no Tempo do Cólera, essa edição é muito linda. E aí, eu peguei... Não li nessa edição, na verdade, eu comprei depois. Daí a Morgana leu nela. E ainda tem que reler nela. Eu li na biblioteca, né? Daí eu falei, meu Deus, preciso ter. Entretanto, todavia lançou essa edição, eu falei, meu Deus, ela é muito linda, eu realmente preciso ter. Porque quando o livro é feinho, eu falo, depois eu compro. Sobre o que é o livro, basicamente é a história de um casal que se conhece novinho, ela tem 13 e ele deve ter tipo uns 16, 17. E aí como esse amor vai se desenvolver no decorrer dos anos. Mas já no início do livro, a gente já fica sabendo que eles não estão juntos, eles já são velhos, e eles não estão juntos. A gente vai descobrir, né, como eles se separaram e porque ainda, basicamente, o personagem principal que é ficcionado ainda por ela, ele deve ter uns 70 anos na história, ele ainda acha que vai conseguir ficar com ela. E é legal porque daí vai seguindo a vida dela com um outro relacionamento e a vida dele com os outros relacionamentos dele e vai mostrando, né, a realidade de um relacionamento amoroso. Então não tem muito aquela pataquada de ai meu Deus, eu olho pra você e me apaixono à primeira vista e daí tudo é perfeito porque o amor salva tudo. Não, me poupe, tá? O amor salva tudo, mas aí as pessoas vêm e estragam com tudo. Falando em romance, não podia ficar fora. Não sei se tá dando por causa da luz e tal, mas é Orgulho e Preconceito nessa edição maravilhosa da Nova Fronteira, que não é tão maravilhosa, já que eu comprei um box de capa dura e o outro veio de capa mole, mas ok, a gente supera. Assim, gente, é o meu livro favorito da vida. Parece clichê, eu sei, mas assim, eu já li ele umas 1000 vezes. O filme, então, eu sei decor. Esse ano eu tentei reler de novo. Eu leio todo ano. Eu li pela primeira vez no 8º ano, eu tinha 13 anos. E eu me apaixonei pela história. Os personagens, eles não são bons. O nome mesmo já diz. Os dois são orgulhosos e os dois são preconceituosos. Então é muito legal de acompanhar,
como que o sujo falando do mal lavado acabam juntos, entende? E As principalmente... desculpas idiotas que eles dão pra fingir que eles não estavam errados antes, que eles não achavam a pessoa tão errada assim. Porque assim, basicamente, a Elizabeth é uma pessoa que tem vergonha da família dela, né, gente? Fala mal da família dela a rodo e ela tem motivo pra se envergonhar, pensando que ela vive na sociedade inglesa do século XVIII. O Darcy tem vergonha da família dela também, né? E o Darcy Mas depois ele finge que não. Depois ele finge que não, já que ele tem que ficar com ela. Mas o melhor é a desculpa da Elizabeth. Como eu não posso me apaixonar por um homem rico e bem apessoado que gosta de mim, gente? O melhor é porque, assim, ela se apaixona por ele só quando ela conhece a casa dele. Então, quando ela vê o que ela perdeu financeiramente, tá bom? Aí ela percebe, uau! Se eu fosse ele, nossa, eu ia ser muito mais orgulhosa. Eu nem ia me chamar pra sair. Então, assim, devia pagar um pau pra ele, porque, nossa, ele teve que abrir mão de muito orgulho só pra me chamar pra me... Não, me chamar pra sair não, né? Pra me pedir em casamento. Século XVIII. Casamento, nada de sair. Mas, assim, a minha parte favorita desse livro, gente, não são as declarações de amor, não é o final bonitinho, é o fora que ela dá nele. Não, nele não, né? Em todos que tentam. Não, em todos que tentam, mas principalmente o fora dele. Aquelas 3 páginas ali, mais ou menos pela página 150. Gente, é o melhor fora, assim... O que eu gosto nela ela é uma guria pobre, ela é arrogante, ela se acha mais inteligente que a família, ela acha que ela merece mais. E quem não acha, na verdade? E ela nem estuda, isso que é o melhor, ela não estuda nada, ela não toca piano bem, ela não lê muito, ela não é nada, ela só é uma pessoa crítica, só isso, ou seja, ela só julga todo mundo à volta dela. Ela simplesmente tem isso na cabeça dela, que ela não é obrigada a ficar com o homem só porque ele tá interessado. É o século XVIII? É do século XVIII, mas até hoje tem gente que acha que se chegar na gente, só porque chegou na gente, a gente tem que aceitar. Porque a gente tá solteira, por que a gente não vai ficar com você? Não é verdade? Então, assim, a menina já escrevia sobre isso no século XVIII. Já que a gente começou com romance, eu vou falar do segundo romance. Eu não tenho ele aqui, que eu emprestei do meu tio. Ele pegou de volta, né? Aí, que é Me Chame Pelo Seu Nome, que é do André Assman. Pra quem não tava abduzido aí em 2018, foi o filme, fizeram um filme que ganhou Oscar. E aí vai contar a Acho vida... que ele só foi indicado. Né, ele foi indicado pro Oscar. Um dos personagens tem 17 anos, né, e os pais dele recebem intercambistas na casa deles no verão, eles moram na Itália, e daí vai vir o intercambista, que tem 24, 25 anos, 24 anos, e daí eles vão se apaixonar e eles vão viver esse relacionamento. E eu acho muito legal porque eu não gosto de romance. A sensacional desse livro é como ele é muito bem escrito e como ele faz um negócio assim, você realmente se apaixona pelo Oliver. Porque você fica na cabeça do outro De menor? É o de menor, gente. Daí a gente tá na cabeça do Hélio, que é um menino de 17 anos, e aí ele realmente faz a gente se apaixonar pelo Oliver. Porque é muito intenso tudo. E eu acho que assim, e não é uma coisa escrota do tipo, meu Deus, ele respira diferente, meu Deus, ele olhou pra mim, agora eu vou estar apaixonado pro resto da vida. Não, é aquele negócio que arrebata, mas ainda assim consegue ser verdadeiro e não falso. E eu lembro que eu tava lendo Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que é um dos autores favoritos da vida, que foi difícil também eu escolher qual dos livros ia aparecer aqui dele. Aquele livro ficou meio... porque eu não conseguia entender, não conseguia perceber a paixão daqueles dois personagens, do Olhar os Lírios do Campo, porque eu falava, gente, tô lendo Me Chame Pelo Seu Nome, gente. Isso aqui é estar apaixonado por alguém. Isso aqui é tipo duas pessoas muito perdidas que não sabem o que querem da vida. Eu acho que o livro tem essa intensidade e também ele é muito bem escrito, porque eu tenho muito problema com romance, que... entendeu? Jane Austen faz a gente se apaixonar e torcer por dois idiotas e não tem um beijo naquele negócio, a gente consegue entender que eles são apaixonados sem ter uma cena de beijo, entendeu? E aí pessoas escrevem romances que tem tudo, pegação, sexo, tudo, a gente só consegue ver duas pessoas problemáticas não se relacionando, né? Fazendo tudo menos se relacionar. Próximo, então... Gente, eu adoro uns calhamaços, tá? Aqui é 3, tá? Mas aqui, tecnicamente, são 3 livros. Tô roubando. Porque, assim, essa aqui é a coleção do Tempo e o Vento. São 7 livros que fazem parte dessa coleção do Érico Veríssimo. E eu tive que escolher qual que era o meu favorito. Porque, assim, eu amo o Érico Veríssimo e eu amo essa coleção do Tempo e o Vento. Mas a minha favorita
é a terceira parte. Tá, eu amo mais Érico Veríssimo, já que eu já li quase tudo dele. E a Morgana, tecnicamente, leu, acho que Tempo e o Vento e o Incidente de Antares. Incidente de Antares. Mas é que o Incidente de Antares me traumatizou, gente. Porque, assim, É ó, muito bom. menção honrosa. Esse livro é maravilhoso, mas eu li ele ano passado. Se você não lembra, ano passado foi um ano politicamente confuso na história do nosso país. E aí, quando você pega um livro que foi escrito em 1963 e tudo que acontece numa história que é fantástica, tá acontecendo na sua vida real, eu caí em depressão. De verdade, gente. Eu não choro lendo livro, mas assim, eu parecia uma múmia, assim, eu ficava assim, tipo... Porque no meu cérebro não entrava por que um livro de 63 ligava tanto com o Brasil 2019. Mas voltando pro Tempo e o Vento... Tempo e o Vento é uma coleção de livros que acho que a gente vai fazer leitura conjunta esse ano, porque eu quero reler nessas edições. Conjunta não, mas a gente vai maravilhosas. ler. Conjunta eu e a Morgana. É, porque a Morgana lê muito devagar, a Monique lê mais rápido, então não dá. E a Morgana não segue cronograma, tá bom, gente? Não bate meta nunca. Voltando. É uma saga de uma família ao longo da história do Brasil, então vai tendo vários detalhes históricos aqui, bem embasados no Rio Grande do Sul. E essa aqui é a parte que pega, então, do governo Vargas. E é uma parte da história que eu gosto muito, porque é século XX, vai pegar discussão de comunismo, x-capitalismo, governo ditatorial. E o personagem principal desse livro, ele é perfeito, gente. Porque Que é um alter ego também do Érico Veríssimo, né? Porque o Floriano, que é o narrador desse livro, ele é trouxa e burro. Entretanto, todavia, ele escreve bem, ele pensa bem, ele combina muito comigo. Ele só não faz. Mas assim, pensar ele pensa. E tem a Sônia também, que tem uma parte no livro 3 que é ela que escreve a personagem, que é o diário dela. E aquele diário é perfeito. De verdade, gente, leiam a saga inteira. Vale super a pena. Então tá, já que estamos falando de Érico Veríssimo, dificuldades, gente, eu amo ele. E assim, menção honrosa a Incidente Antares e menção honrosa ao Resto é Silêncio, porque eu sou dessas. Esse é um que é pouco, muito pouco falado, gente. Érico Veríssimo presenciou um suicídio. A menina se jogou de um 10º, não sei que número de andar lá, e caiu morta na frente dele. E daí ele ficou chocado e uns anos depois ele resolveu escrever um livro baseado nesse episódio, que é acompanhando algumas pessoas que viram esse suicídio. E aí acompanhar a vida dessas pessoas e como elas vão lidar com esse episódio na vida delas. Muito legal. E aí também tem outro alter ego dele no livro, né? Porque Érico Veríssimo adorava isso. Mas aqui a dica é O Senhor Embaixador, que é sensacional também. É triste, porque assim, eu li no exemplar da biblioteca, e daí eu anotei os negócios, esqueci que ia devolver, e daí eu comprei outro e aqui não tem anotado. Ele cria aqui um país da América Latina que não existe pra falar sobre como todas as ditaduras militares no século XX foram muito parecidas. E como elas começaram tudo do mesmo jeito, como uma revolução. E vai falar disso, né? Do comunismo, vezes a ditadura militar, vezes os outros tipos de ditaduras que estavam correndo, como a ditadura Vargas aqui no Brasil. E como tudo no final era tudo a mesma coisa, que pessoas tinham ideias completamente diferentes, mas no final a raiva e a violência e impor o que você pensa nos outros era a mesma. Fala uma parte aqui do Brasil, né, de como a gente sempre tenta ser bom e a gente vai passando pano pros políticos. E ele fala de um episódio também horroroso, que foi quando a ONU distribuiu leite em pó para as crianças no Brasil. E os políticos pegaram esses leite em pó pra dar pros cavalos no ara deles, nos aras deles. Tipo assim. Quando você vê que a injustiça acontece no Brasil desde sempre. Então, metade do livro vai se passar na embaixada desse país que não existe, nos Estados Unidos. Vai acompanhar esse povo lá. E como que a política do país está influenciando. E como o povo de esquerda, o povo da direita. E todo mundo tá se matando pra tentar comandar esse país. E aí, na segunda metade, é quando começa realmente essas guerrilhas dentro do país. O livro é sensacional. Ele vai discutir de forma muito aberta como no final a gente acha que é super diferente e a gente acaba fazendo as mesmas merdas e repetindo, que é o fato da gente sempre se basear na violência pra tentar construir algo novo, e que quando você usa violência, você nunca constrói algo novo, você só repete coisas que todos os países já fizeram durante séculos. Próximo, então, é Ciranda de Pedra, da minha autora favorita brasileira, Lígia Fagundes Telles. Assim, gente, já li tudo da Telles. Romance, né? De romance, porque eu não leio contos. Então, a Monique tem aqui, não sei se vai pegar, mas eu não consigo lidar com contos. Eu
amo romance, então eu li todos os romances dela. Descobri também no 2008, quando saiu a novelinha de Ciranda de Pedra, que é totalmente diferente do livro. Globo, muito obrigada por todas as adaptações que você já fez. Eu ia atrás do livro pra descobrir essa história. E Jesus amado, para uma adolescente de 2008, eu tinha quantos anos? 13. Uma adolescente de 13 anos que sofria bullying pesado na escola, esse livro aqui é um oásis. Ó, que romântico. Ai, Que poeta. ai, que poeta. É um oásis no deserto. A escrita dela é muito perfeita, porque É em primeira pessoa. é em primeira pessoa, mas ela rima. Ela não escreve em verso, ela escreve em prosa, mas rima. Quando a gente pegou, a sala inteira pegou, porque essa aí é novela, e só eu e Monique lemos. O resto tudo desistiu, porque achou muito difícil e tal. Mas acho que faltou identificação, né? Porque eles eram os bulinadores, não os bulinados. Mas ok. Ah, é uma menina que não tem amigos, de 12 anos, que não se encaixa na própria família. Porque nos anos 50, os pais são divorciados, e aí as duas irmãs mais velhas ficaram com o pai, ela ficou com a irmã, então ela não tem esse ligação com as irmãs, porque elas vivem separadas, daí toda vez que ela vai visitar o pai, ela sente essa separação, porque ela não faz parte da família, porque ela não tá ali toda vez. Ela não consegue também se sentir em casa, porque ela não consegue gostar do padrasto, porque ela acha que isso vai ser contra o pai dela. E a mãe dela sofre de doenças mentais, provavelmente esquizofrenia. Então vai pegar essa primeira parte da infância dela e depois a vida adulta dela, quando ela volta de novo tentando se encaixar nessa família. É super curtinho e vale muito a pena. Eu fiz meu TCC sobre ele. Amora, que é da Natália Borges Polesso. Maravilhoso, é um livro de contos. Ela vai fazer contos baseados na vida de mulheres lésbicas. Então vai ter de todos os tipos, desde a jovenzinha descobrindo que é gay, desde a mulher mais velha, casada e tendo problemas com a sua companheira. Tem um conto sensacional aqui que é o Flor, Flores, Ferro e Retorcido, que é a visão de uma menina que ela fica ouvindo os pais falando dessa vizinha que ela é mecânica e, no caso, ficam chamando ela de mulher macho e vários outros apelidos. Ela tenta descobrir o que é isso. E aí, como ela tem essa visão dessa mulher e como essa visão dos adultos dela só para ser gay é muito retorcida. Eu descobri esse livro numa semana de letras da faculdade. Eu participei de um mini curso e daí eles leram um conto dela aqui, que é As Tias. Muito sensacional, que é a história de duas freiras que abandonaram o convento e aí resolveram se casar, só que não tinha um casamento, né? E aí, como a família aturava elas, mas ainda assim fingiam que elas não eram casadas, e aí elas vão envelhecendo e vão crescendo e vão ficando juntas, e aí esse conto é narrado pela sobrinha delas, né, que vai crescendo com essas duas tias em casa, e aí essa pretensão da família fingir que não tá acontecendo. Muita identificação, tá, gente? E o próximo não tenho aqui por motivos de dinheiros, que é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Sim, gente, que grande surpresa! Harry Potter faz parte da nossa lista. Eu sei que nesse mundo da internet parece que todo mundo da nossa geração gostava de Harry Potter, mas eu estudava no colégio com 5.000 estudantes. E de verdade, eu conhecia a Monique e mais uma garota, e mais duas garotas, a Kelly e a outra Morgana, que eram fãs de Harry Potter. Tinha mais uma, ou seja, eram 5 garotas que gostavam de Harry Potter. Em comparação, o colégio inteiro gostava de Crepúsculo, tá bom? Pelo menos toda a ala feminina. Parece que hoje todo mundo gostava de Harry Potter, mas não, naquela época a gente era taxado como nerd, problemático e mais um monte de... Até porque as pessoas viam o filme e realmente não entendiam, porque, né, o filme muda tudo e não explica nada. E eles falavam assim, por que, Jesus? Por quê? Tipo assim, é bonzinho, mas por que esse afã? Qual é o livro que eu escolhi? Óbvio, preferido da vida, que é A Ordem da Fênix, o mais odiado de todos, porque ele é grande. É o livro mais largado na Inglaterra. Saiu isso em algum jornal. O Ordem da Fênix é o livro mais abandonado na Inglaterra. No Brasil ele tem 700 páginas, pro inglês ele tem 900, mas, gente, eu li aquele livro umas 15.000 vezes, assim, tipo, tira os 1.000, pelo menos umas 15 vezes eu já li. E ele é maravilhoso, e toda vez que eu releio aquele livro, ele cresce pra mim. Vamos lá. É a melhor alusão do que é uma ditadura, gente. O que é a Umbridge? Eu prefiro... Gente, é a melhor vilã, é muito melhor até do que o Voldemort. A Umbridge é tipo um recheio no meu coraçãozinho.
Harry sendo adolescente, gente. Tudo que ele tem que fazer Cala a boca. é calar a boca e ele não consegue. E aí eu me identifico, tá? Porque eu também. Tudo que eu tinha que fazer na minha adolescência era não brigar com ninguém, era não gritar, era ficar quietinha e suportar aquilo. Eu amo tudo naquele livro. Eu amo. Até o final. Eu sei, Sirius morre, mas eu não gosto do Sirius, gente. O Sirius é um babaca. Chorei horrores as 3 primeiras vezes que eu li ele morria. Depois da 15ª parei de chorar, né, gente? Porque é meio óbvio. Mas assim também, né? Eu comecei a ler pelo livro 7. Então eu já sabia todos os spoilers. Eu li o último livro, depois eu li o 5º. Aí eu li o 3. Então, tipo, né? Não tive muito esse negócio de surpresa com a história. Ordem da Fênix é o melhor livro de todos. Eu amo muito Ordem da Fênix e o 3, porque eu comecei pelo 3. Então, porque meu tio pegou o primeiro, a minha tia pegou o segundo, eu peguei o terceiro. E aí eu li todos antes deles terminar, os primeiros e o segundo, e daí peguei deles de volta, o que levou no limbo, porque eu sempre tava começando e terminando. Que daí eu li o 1 e o 2 pra terminar, e daí voltei pro 3 e fui fazendo assim sempre, um círculo eterno. É, a gente leu os 7 acho que em 2 semanas. Eu li em 2 semanas, você? Eu li até menos. Thomas Mann, gente, escolhi ele porque ele é maravilhoso, porque esse livro aqui... Olha o tamanho disso aqui, gente. Eu achei, vou demorar 6 meses pra ler. Foi tipo 15 dias. Porque ainda teve uns dias que eu não peguei nele. É sensacional. E essa edição aqui eu achei em sebo só. Porque, ó, ela é maravilhosa. Ela abre, entendeu? Então, tipo assim, eu ia lendo no ônibus e ela abria. Vai acompanhar uma família na Alemanha. Vai acompanhar uma família na Alemanha que começa no auge dela, ela comprando um casarão, e vai terminar nela não no auge. Pobre. Pobre. E aí, vai acompanhar os personagens. E assim, gente, que tudo que alemão não faz, esse é óbvio. Então, tipo, vai ter vários romances aqui que você vai falar, meu Deus do céu, vai ser a história de amor da eternidade, eles vão terminar e depois eles vão voltar. Não! Não! Tipo, eles não vão voltar, porque na real, na vida, eles não voltam. Quando você mete o pé no seu namoradinho porque ele é pobre, ele não vai voltar com você quando tiver 30 anos e feliz. Entendeu? Quando você larga sua namoradinha porque ela é pobre, porque isso acontece a rodo aqui, porque você pode pegar o pobrinho, você só não pode casar com ele. E muito dessa prática, né, desse senso prático alemão é muito... o Thomas Mann gosta de especificar aqui. Eu escolhi ele principalmente porque fiz alemão na faculdade, li muita literatura alemã lá, mas realmente não tinha gostado de nada. Tipo assim, não que eu não tivesse gostado de nada, eu gostei de muita coisa, mas assim, me apaixonar pela história e achar muito fácil de ler, e acompanhando e tudo, porque eu achei que ia ser muito difícil, não foi nem difícil, gente, ele escreve muito facinho assim. Maravilhoso, gente, leiam, porque assim, perdemos. Próximo, tinha que entrar aqui Machadinho. Sim, eu dou apelido pros autores, tá? Porque eu sou íntima deles. Machado, eu já falei bastante de Machado num vídeo que eu fiz aqui no canal, então vou resumir aqui, porque, né, se você quiser saber mais, vou deixar no card. Mas, assim, escolhi... E aí, por quê? Porque, gente, eu vejo muita gente reclamando de Machado, falando que é muito difícil de ler. Mas, assim, tenta a fase romântica dele, gente. A fase romântica dele é antes da fase realista, que são os livros que a gente tem que ler na faculdade, que são os que fizeram dele um grande escritor. Então pega a fase iniciante dele, eu tenho certeza que você vai gostar. São romances, são 150 páginas, 200 páginas não são óbvios, não são melosos. E o melhor é assim, sempre acaba com um final que você não espera. E esse aqui foi o segundo livro que eu li na vida, porque o primeiro foi A Árvore que Dava Dinheiro, mas esse aqui foi o primeiro que eu fui na biblioteca e peguei, porque o Árvore que Dava Dinheiro eu fui obrigada a ler. Esse aqui foi o que me fez leitora. Quem fez leitora mesmo foi Harry Potter, que daí, tipo, embalou ali e foi. Machadinho fez a gente gostar de ler. Porque eu já tinha lido Orgulho e Preconceito antes de Machado. Tá, mas eu quero explorar Antes as de- leituras. Depois de Harry foi tipo assim, eu quero viver nesse mundo. Pode ser, pode ser. Aí, outro que não tenho aqui, que eu queria falar, O Filho Eterno, do Cristóvão Teza. Cara, eu sei que ele mora em Curitiba já há muitos anos, e no livro até ele faz essa mudança pra cá. Agora eu não lembro se ele é curitibano mesmo. É um romance baseado na vida dele, mas é um romance, tá, gente? Eu participei de uma semana de letras dele comentando, né, que, tipo assim, ele usou muito da vida dele, porque a história é quando o filho dele nasce, nos anos 70, e ele tem Down. E naquela época você não chamava de síndrome de Down, você chamava de retardo, chamava a criança de retardada. E ele vai ser bem honesto nesse livro, né, de como... Primeiramente ele ficou muito triste, decepcionado, né, porque você tá esperando
uma coisa completamente diferente quando você acha que vai ter o seu primeiro filho, ou homem principalmente. Ele vai falar muito desse aspecto, né, que Down tem vários níveis, e eu já tinha convivido com pessoas com Down, mas eram uns níveis mais sociáveis. Ele vai comentar sobre isso, que cada criança é uma criança, e como ele teve que acompanhar todo esse processo dos anos 70 pra cá, desse treinamento dessas crianças pra viver em sociedade, e de como todas as expectativas dos pais são frustradas, de como isso impactou na vida social dele, de como ele se apresentava para a sociedade, de como ele era julgado por não ter um filho saudável, de como muitas vezes ele escondia essa criança, ele não falava pro mundo que tinha um filho deficiente, se a pessoa conhecia ele desde sempre. Então é um relato muito honesto de uma época que é recente aí, mas de como em 30 anos a gente conseguiu mudar muito o tratamento até da própria família com a criança portadora de deficiência. O próximo é Carta de um Diabo, Seu Aprendiz. Eu não tenho ele aqui, a gente emprestou da nossa amiga Pamela pra ler. A gente leu em dezembro passado. E assim, gente, esse livro salva famílias, tá bom? Pelo menos salvou a nossa. O livro é do C.S. Lewis. E assim, gente, eu já tentei ler muita coisa do C.S. Lewis, tipo Nárnia, não foi. Já tentei o Cristianismo Puro e Simples, não deu pra mim. Mas esse é perfeito, gente. Perfeito. Um dos fatores é que ele é escrito em forma de romance. As discussões que ele traz, né? A questão do relacionamento. Pra gente ficou muito a questão do relacionamento em família. Das pessoas que moram na sua casa. Da questão do tempo, de como a gente acha que a gente controla o tempo, de que tudo tem que sair do nosso jeito, que a gente acorda e planeja o dia, e aí as pessoas chegam, porque as pessoas são seres humanos e também fizeram seus próprios planejamentos, e como a gente se sente roubado. Em vez de você ficar alegre, porque você vai ter uma nova experiência, dividir seu dia, você fica mal e se sente roubado e fica puto, e aí gera várias brigas, porque você planejou fazer alguma coisa naquele horário e a outra pessoa tá, tipo, tomando o seu tempo. Tipo, você planejou ver TV, e daí a pessoa chega e tá vendo TV no horário. Mano, quem você acha que você é pra controlar o tempo? O tempo não é seu. Ele ressalta muito isso do meu tempo, minha vida. Tipo, não é seu, gente. E você tá compartilhando isso no mundo. E como o livro, ele é escrito do diabo, no caso, pro seu diabinho, ensinando a ele como atentar aos seres humanos e fazer com que a gente perca a salvação, ele vai trazer isso de uma forma bem simples. Basicamente, distraia esse ser humano e faça ele notar. Você não precisa fazer ele fazer um barraco. Você não precisa vir aqui colocar ódio dentro dele, ele já tem isso nele. Só faz ele reparar na sobrancelha junta da mãe, ou em como a Monique respira muito alto, e aí aquilo te irrita, sabe? E esses pequenos detalhezinhos do dia a dia, sabe? Que faz com que você, do nada, esteja gritando igual louca com a pessoa. É uma lição, assim, e depois que a gente leu esse livro, muitos dos conflitos que a gente tinha em casa simplesmente perderam sentido, porque daí a gente percebeu o quão idiota e prepotente a gente era por estar fazendo um monte dessas merda. Próximo, tem vídeo aqui no canal, que é Nascido do Crime do Trevor Noah. Eu vi o Nate Brent, que tem lá o programinha Nate de Jeremiah, mostrando que ele ia ler. Eu tipo assim, mano, como assim o Trevor Noah tem um livro? Eu não sei, porque eu já seguia ele, já vi o programa dele. Ele é um sul-africano que tem um talk show nos Estados Unidos e ele tem vários programas na Netflix. A Morgana fez um vídeo específico sobre esse livro, mas ele se passa durante o Apartheid. Ele vai tratar sobre vários temas, racismo, obviamente, vai tratar sobre machismo, como a educação influencia a vida das pessoas, como uma educação mecanicista, e onde você faz as pessoas decorarem sem explicar o porquê e sem fazer elas pensarem, não ajuda em nada, só atrapalha e reproduz preconceitos. Então veja o vídeo da Morgana, gente, é maravilhoso. Tá esse aqui livro. no card, gente, é Eu perfeito. li ele em inglês, eu não li ainda nessa versão, mas supostamente as piadas ainda continuam e você ainda ri muito com ele. Sim. Esse aqui, eu também já tenho vídeo sobre ele aqui no canal, num dos vídeos para professores. Esse livro aqui é Como Falar para o Seu Aluno Aprender, da Adele Faber e da Elaine Maslish. É sobre como se relacionar com pessoas. A gente sai da faculdade com muita teoria e pouca prática. E na prática, a teoria é muito difícil de ser aplicada, porque você não sabe como aplicar. E esse livro, ele me ajudou muito, assim. A minha primeira experiência como professora foi extremamente traumática. E aí eu peguei esse livro logo depois que eu saí dessa minha primeira experiência. Ele tem me salvado todos esses anos, é meu livrinho de cabeceira. Como eu disse, tem vídeo aqui, gente. Então vão lá ver, principalmente se você é professor, mas se você é pai, mãe, ajuda bastante. Ela também tem uma versão para pai e mãe, que é como falar pro seu filho te ouvir, que foi assim que eu conheci ela, na verdade.
O próximo é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Eu amo também o Fim do Homem Soviético, que eu acho perfeito. Só que eu não tenho ele aqui, porque, de novo, li na biblioteca e ficou lá. E eu lembro que eu tava passando no corredor, assim, e tava... Sabe quando chega livro novo? E eles colocam numa prateleira qualquer, e, tipo assim, era uma prateleira na parede, assim, e, tipo assim, oi? Aí eu voltei e falei, meu Deus, esse livro tá aqui. E era tipo um camalhaço, eu tava com uma lista de livros que eu tinha que ler pra faculdade, eu falei... Quem precisa disso, não é mesmo? E aí, aquele livro é sensacional porque ele faz a gente perceber que, independente da utopia que você tem, entendeu? Das coisas que você acha que vai dar certo, se você colocar o homem no meio, vai dar merda. Basicamente isso. Porque a gente cria muita separação, muita rixa, muita briga e tem a necessidade de se achar melhor que os outros. E a gente acha assim, é o dinheiro que é o problema. Não, não é o dinheiro, é a pessoa, é o ser humano em si. Esse vai tratar também desse problema que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, das mulheres soviéticas, da União Soviética, que participaram da Segunda Guerra Mundial. E como elas foram silenciadas depois de participar dessa guerra, porque, né, quem liga que a mulher tava lá lutando na guerra? Quem são os heróis? Os homens. Vivemos num país machista, então a gente usa elas, né, fazem elas ir lá lutar, arriscar a vida delas, morrer pela pátria, e quando a gente volta, a gente trata elas o quê? Com preconceito, trata elas como putas, porque elas não ficarem em casa criando filhos, mas a gente chamou elas pra guerra porque a gente não tinha homens o suficiente pra lutar. E eu acho incrível, porque assim, a gente tem relatos, desse imaginário. Muito desse imaginário de que as mulheres foram pra guerra só pra serem enfermeiras. E não, elas foram como pilotos, elas foram como soldados, elas foram como muitas coisas, como mecânicas. E simplesmente essa história foi apagada porque a gente não quer contar essa história. E aí é incrível porque é relato pessoal. Então, assim, gente, como qualquer livro da Svetlana, tá bom, gente? Você chora. Não tem como Não escapar chorei. disso. Eu não chorei, mas assim, é aquele livro que você pensa pra pegar, mas você... Gente, olha esse aqui. Tudo marcação minha. Eu não sou uma pessoa de fazer marcação, mas esse aqui é o tipo de livro que... Quando eu voltar da aula em sala de aula, é o tipo de livro que eu vou compartilhar esses relatos com os meus alunos, porque precisa ser lido. É, de como você chama as mulheres pra guerra, mas você não trata elas como mulheres. Ai, somos todos seres humanos. Mas não pensa que seres humanos, mulheres, menstruam, então elas precisariam ter absorvente. Ou seja, calcinhas em vez de roupas de homens que são cuecas. Todas essas questões básicas, assim, que elas não tiveram. Daí de ter relatos de você ir caminhando numa tropa de mulher e tendo rastros de sangue no chão. Entendeu? E aí vem a tropa de homens atrás. Porque, sabe, mulher menstrua tudo ao mesmo tempo quando tá junta, porque daí facilita. O próximo é esse aqui, que se chama O Resgatador. Na verdade, o nome dele mesmo é O Grande Conflito, mas ele é um livro do século XIX, então ele foi retraduzido aqui para o Brasil numa linguagem mais atual. Eu li na linguagem antiga, até hoje não li nessa nova, preciso ler. Indico você comprar essa aqui, tá bom? Porque assim, a não ser que você seja apaixonada por clássicos e tal, e goste da linguagem antiga, mas assim, é apaixonante. Eu gostei bastante da tradução do que eles fizeram, porque eles traduziram todos os livros dessa autora, dessa série, que são 5. E eu li os outros, esse aqui eu ainda não li. Então eu gostei bastante dessa nova tradução. Esse livro tá aqui porque quando eu li esse livro, é que eu me converti ao cristianismo quando eu tinha 17 anos, então ele é super importante. Essa série é uma reescrita da Bíblia, com comentários. Então conta a história dos personagens, de alguns personagens, né, não é a Bíblia inteira, com comentários. Só que esse livro aqui vai falar basicamente de como a Bíblia apresenta o tempo do fim. Ele vai pegar bastante a história depois que os apóstolos morrem. E isso é muito interessante, porque daí, gente, vocês sabem, né? A pessoa louca por história, com 17 anos, pega bastante a história da Reforma Protestante, de como que aconteceu Lutero e tudo. Na Alemanha, em todos os outros países, a questão de como que a imprensa influenciou a democratização da Bíblia e do conhecimento por você mesmo. E ela traz essa discussão muito de vai atrás você e conhecer, em vez de ficar dependendo de um pastor, de uma igreja, de uma denominação. Você tem a Bíblia, você sabe ler, você não é mais aquele povo antigo que não tinha acesso a isso, então vai atrás de conhecer o nosso Deus. Foi isso que aconteceu comigo. Gente, eu sei que ele parece pequenininho, mas é que nessa nova versão, não sei se dá pra ver, mas eles fizeram 2 colunas em cada página, que é pra enganar na hora de vender. Então, no original tinha umas 800 páginas. De verdade, vale muito a pena. Apesar que o meu favorito da série é Desejado de Todas as Nações, que fala sobre Jesus, que agora acho que leva o nome de O Libertador. O Libertador.
Ok, então tá. Esse aqui vamos falar sobre Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma. Maravilhoso, gente. Olha, sinceramente, vai acompanhar a vida desse cara. Policarpo é um velhinho que tá passando por essa transformação do Brasil, que sai de império pra república e que foi Ele tem criado uma nesse fé na república. esse patriotismo pela república, e ele vai vivendo essa Vai república. se ferrando e ainda assim continua com uma fé inabalável no sistema. A fé no sistema, não é verdade? Tem gente que tem até hoje, por que vamos reclamar do menino no início da história? Pois é, não é mesmo? A gente ainda acredita que... Bom, a gente precisa acreditar, né? Senão a gente corta os pulsos e morre. Mas assim, Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro sensacional. E eu lembro que eu peguei assim e falei, meu Deus, vai ser insuportável. Eu tava numa fase de ler livros... foi pra literatura brasileira 2 na faculdade. Esse eu tinha lido uns 3 antes e tipo assim... E daí eu peguei esse. Um dos que eu peguei antes foi Macunaíma, aquele... Maravilhoso também, recomendo pra quem gosta, mas assim, eu não gostei. E daí eu peguei esse, tipo assim, mano, preciso ler tudo que esse homem escreveu. E aí eu fui na livraria pra comprar. Mas daí eu cheguei lá e tinha o quê? A biografia, que agora eu não tenho um negócio aqui na frente, que minha irmã... Não tem a jacket aqui com o nome do livro, que minha irmã, né, emprestei pra ela, rasgou. Mas é o Triste Visionário, que a biografia que a Lilian Schwartz... Lilian Moritz fez, Schwartz. E assim, ela não aparece aqui porque eram só 26, mas se vamos fazer menção honrosa, gente, qualquer livro dessa mulher, tá bom? Tá, e essa biografia sensacional vai falar muito sobre como o Lima Barreto era politicamente engajado na questão do racismo e como ele ficava muito revoltado com a sociedade da época e como ele usava o livro dele pra pregar. Aqui no Policarpo Quaresma, ele faz isso, mas ele faz até pouco, ele faz mais nos outros livros dele. Aí alguma coisa Isaías Caminha, gente, do Lima Barreto, que vai pegar a vida de um mulato que é jornalista e de como ele não tem as oportunidades que os outros têm, de como ele vê o racismo, como ele é tratado diferente e de como aquilo vai influenciando a vida dele, vai afetando muito ele, porque ele vai vendo que a meritocracia não é pra todo mundo. A meritocracia é só se você for branco, rico e jovem. Se você for velho, gordo, feio, pobre, preto, mulher... não funciona muito. Agora também não tem esse livro aqui, porque a gente leu no Kindle. E é o Guilty Pleasure da lista. E tá no final, pra caso você não queira ver um vídeo tão longo. Ela vai aparecer aqui, que é nada mais, nada menos do que O Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, que é a sequência de Crepúsculo. Não é o livro da vida, mas assim... A minha vida foi pautada por esperar esse livro. Porque assim, conhecemos Crepúsculo pós Harry Potter, né? Mas com 14 anos. Com 14 anos. Foi o nosso presente de aniversário de 15 anos, porque a nossa família não queria nos dar o box de Harry Potter, porque não podíamos ler bruxaria. Podíamos ler um demônio que chupa sangue no pescoço de uma menina, mas o bruxinho a gente não podia ler. O que acontece? Não, mas faz mais sentido, os 7 livros eram bem mais caros, gente. Harry Potter era caro. Mas hoje em dia Harry Potter é barato. Mas implicavam com a gente lendo dentro de casa também, né? Vamos lá. Mas ok. Então lemos com 14 anos, com 15 a gente já tinha um pensamento de que talvez não fosse uma história muito legal, um relacionamento um tanto quanto abusivo, uns problemas ali de pedofilia que não nos passa. Mas, entretanto, todavia, a gente foi uma das pessoas que leu O Sol da Meia-Noite, né? Naquela primeira versão que saiu de quando vazaram. E aí a gente ficou esperando ela lançar o resto do livro e ela nunca lançou, que é Crepúsculo na versão de Edward. E aí, com 25 anos na cara, a gente viu que ela tava pra lançar um livro e aí saiu boatos de que esse livro seria Sol da Meia-Noite. E aí, com 25 anos na cara, com um monte de discurso, com um monte de leitura pós, a gente foi e comprou mesmo no Kindle o mais barato possível, porque pagar quase 70 reais também não dava, né? Sem falar que demorou uma vida pra esses livros chegar, né? Para as pessoas que tinham comprado. Mas tem livro que chegou 2 meses depois, ainda bem que compramos no Kindle. E assim, lemos em 3 dias. O que eu posso dizer sobre o livro marcou a minha adolescência, e quando eu vejo minhas alunas lendo After, apesar de eu ter vontade de me dar uma facada, mas eu penso e falo pra elas, eu li Crepúsculo, então eu não posso julgar. Então, o último da minha lista, porque acabei me misturando aqui, João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Que é meu também. A Morgana não gostou da metade pro final, porque ela demorou 20 anos pra ler, então, tipo assim, ela já tava em outra vibe quando ela terminou o livro. Não, é porque o personagem muda da metade pro final. A primeira metade é perfeita, aí ele faz um pacto com o diabo.
Mas a premissa do livro é ele fazer a pacto com o diabo, não é mesmo? Falam que é difícil a linguagem. É difícil a linguagem. Não vamos Minha mentir. amiga chegou e falou, Monique, é muito difícil a linguagem. Eu falei, eu tenho que ler isso em literatura brasileira 3, deixa pra lá. Quando eu comecei, eu falei, meu Deus, difícil. E, tipo assim, você lê 20 páginas e daí fica fácil, mas não fica fácil. E aí eu terminei, li em 15 dias, terminei, falei assim, tava achando uma bosta. Chegou no final, falei, meu Deus, esse livro é sensacional, como eu não percebi isso? Achei que tinha entendido alguma coisa. Cheguei na sala de aula, falei, putz, eu não entendi nada. O professor não é que não entendeu, assim, é que não lembrava mesmo. Aí ele falava de umas cenas, eu falei, mas eu não lembro dessa cena. Falava de outro personagem, eu falei, não lembro desse personagem, meu Deus! Cheguei à conclusão de que eu tinha que reler, né? Mas aí assim, né, vida... Aí ainda esperei um ano, daí no outro ano eu peguei nas férias e falei, vou reler. E aí aconteceu uma coisa muito mágica que foi, parece que a linguagem tinha entrado na minha cabeça. Então aí, desde a página 1 eu comecei a entender, porque é aquele tipo de livro, gente, que a linguagem é muito importante. E o João Guimarães Rosa, pra quem não sabe, ele escreve de uma forma mais verbal e ele cria palavras, e você tem que ler com calma e tem que voltar e tem que ler de volta. E aí, da segunda vez, isso ficou mais fácil pra mim, porque a linguagem já tinha entrado na minha cabeça. Eu já conheci algumas partes da história. É bom, pela primeira vez, você não lê com spoiler, tá? Eu sei que é difícil, mas tenta ler sem spoiler, porque, tipo, as coisas desse livro é, tipo, mano, muito bom você não saber. Assim, minha experiência de pessoa que não fez letras pra ler. Eu li ele, acho que em 2 meses. 2 ou 3 ou 4. Não lembro agora, mas acho que foi 2. Uma vida, talvez? Uma vida, talvez. Não, uma vida foi Tolstói, Guerra e Paz. Mas esse aqui, acho que foi uns 2 meses. Assim, basicamente, você virou a página 100, você começa a entender. Eu acho que ele fez de propósito, tá bom? Na minha opinião. Porque a escrita muda totalmente a partir da página 100. Acho que ele falou assim, olha, eu só quero que os especiais leiam, então eu vou testá-los até a página 100. E não, eu acho que a linguagem entra os na personagens cabeça, se são acostuma. muito bons, os personagens são muito fofos. E assim, é porque daí tem esse twist do personagem masculino que me irritou um pouquinho. Eu li com questão da spoilers. hipocrisia, porque assim, a gente não falou aqui, ele é cangaceiro, e aí ele fica julgando os chefes dos cangaceiros, ele tem alguns chefes, e daí ele vira chefe. É um bom livro pra mostrar o quê? Que é bom, é fácil você julgar as pessoas quando você tá lá embaixo, né? Quero ver você fazer diferente quando tá no lugar delas. Eu li com spoilers, eu só li por causa dos spoilers. Eu só li por causa do final, que a Monique me falou que era. E aí eu falei, tá, eu preciso ler esse livro. E aí, como eu já sabia o final, eu já sabia que eu tinha que prestar mais atenção em algumas coisas, assim. E eu gostei. Não sei, é um livro que eu vou ter que reler. Chimamanda. Gente, o que é essa mulher? O que é esse livro? Eu descobri essa mulher esse ano, acho que... Não, eu já tinha lido Sejamos Todos Feministas dela. Eu não tinha. Eu li tudo dela esse ano, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre... Eu não tinha lido antes, porque, de novo, não tinha em biblioteca, gente. Porque não tem Chimamanda na biblioteca. Porque não tem Chimamanda em biblioteca. Eu já tinha ouvido falar da Chimamanda por alto quando teve o lançamento No Seu Pescoço, mas eu não me interessei, porque, gente, era contos, e eu não leio contos, não adianta. A Monique chegou com esse livro emprestado da amiga dela, falou assim, trouxe Chimamanda, só que eu achei que ela era o tipo de autora que só escrevia contos, e aí eu falei assim, não vou ler porque eu não leio contos. E a Monique falou, não, Preconceito. é romance. É romance. Aí eu fui e peguei. Preconceito te limita. Te limita, mas tô bem limitada há anos. E aí, o que acontece? Primeiro livro do ano, gente. 2020 compensou por causa de Chimamanda. O que falar de Americana? Americana é perfeita. Americana é perfeita. É a história da Ify Melu. E assim, essa menina é perfeita. Ela não é boa não, tá, gente? Ela faz um monte de merda. Ela vai falar sobre o que é ser uma mulher negra africana e como que é ser uma mulher negra nos Estados Unidos, porque na metade do livro ela muda para os Estados Unidos. Então vai passar a vivência dela, a vida dela na Nigéria, onde o país de origem dela. A gente vai falar desde a questão com o cabelo, entendeu? Da questão de você ter que fazer alisamento, de como as outras pessoas te veem, de como as pessoas te tratam. A gente é leitora, vocês viram todos os livros que a gente leu aqui, você percebe que na maioria não tem um personagem negro como principal, principalmente não tem uma mulher negra como personagem principal. E aqui não é só uma mulher negra, é uma mulher negra do século XXI que vai para essa realidade que é os Estados Unidos, que é uma cultura muito parecida com a nossa. Teve muita identificação nesse livro, sem falar que no livro ela é blogueira, então o livro se intercala pela narrativa dela em primeira pessoa, da vida dela, e com os textos dela no blog. Então os textos são perfeitos. Esse livro esse livro aqui, ó,
junto com Ana Karenina e Orgulho e Preconceito, é uns livros que têm as melhores aberturas. Assim, simplesmente, quando você pega um livro e você simplesmente não consegue largar. E assim, largar pra mim, tá, gente? Porque ainda assim eu li ele em um mês. A Monique leu ele em 3 dias, mas eu leio devagar. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre Chimamanda. Esse aqui, de todos que eu li dela, é o meu favorito por causa da questão da identificação e dessa realidade, dessa vivência no século XXI. O que é ser uma mulher negra no século XXI? No Seu Pescoço é ótimo, porque é de contos, e ela vai fazer contos pegando a vida de nigerianos pobres, ricos, que moram na Nigéria, que moram em aldeias na Nigéria, que moram em cidade grande, que moram nos Estados Unidos. Vai pegar todas as realidades. Tá, ó, vou roubar um livro aqui da Morgana, pra mim não ficar um vídeo todo sem falar, que ela escolheu A Hospedeira, Stephanie Meyer. Olha, esse, ao contrário de Crepúsculo... Não, mentira. Não 100%, né, gente? Porque assim, ela adora colocar uma menina de 20 anos com cara de 40. E aí o cara faz meia boca, tipo, ai, eu sou muito velho pra você. Mas, entretanto, todavia pega, né? Hospedeira. Então aqui é maravilhoso porque é um sci-fi. E aí os ET invadiram a Terra e estão fazendo o quê? Eles são tipo mais células branca nojenta. E aí eles pegam e colocam aqui no pescoço. Ah, o meu nome, gente. E daí eles colocam essas almas dentro dos pescoços dos humanos e se apropriam no nosso corpo. Ou seja, eles são os hospedeiros. Vai passar o que? A resistência dos poucos humanos que acreditavam em ET e vida pós-apocalíptica, que não eram burros como as pessoas que não acreditavam nessas patifarias e sobreviveram. Vai ser narrado pela visão da alienígena. Não do ser humano. Então a gente vai ver o ser humano pelo olhar desse alien que é bom, que não consegue bater numa pessoa, Xingar, que não consegue xingar, que não consegue brigar, que é extremamente contra a violência, que não faz mal pra natureza. A comunidade das almas, eles não fazem mal pra nada. Então, assim, eles ocupam a Terra pra trazer o melhor da Terra, porque o ser humano tá acabando com a Terra e a gente não pode discordar disso. E eles ainda se acham os salvadores. Por quê? Porque o ser humano é cagado, entendeu? Então, tipo assim, eles não usam dinheiro porque ninguém rouba, eles distribuem a comida, cada um trabalha de uma forma, com o que quer, todo mundo tá servindo a sociedade, não existe orgulho, inveja. É o tipo que o comunismo tentou fazer e fracassou porque chamou os humanos pra participar. Tipo isso. Então, e aí, o que acontece? Vai passar essa realidade, então, dessa menina que vai se apaixonar por um cara que é humano, tal, porque ela tem acesso às lembranças da humana que era apaixonada por ele. Tem toda essa coisinha, assim, mas assim, ele vale muito a pena por causa dessa discussão. É muito mais que romance, tá? É muito mais do que romance. Vale muito a pena por causa dessa discussão de humanidade, mas, entretanto, todavia, vamos lá. Tem aí 100 primeiras páginas. Que a maior parte das pessoas... É porque, gente, é a introdução de um novo mundo. Você precisa entender o que são as almas, o que elas estão fazendo ali, como coloca no corpo, toda essa bagaça. Então tem a introdução explicando isso pras pessoas. Explicando esse novo mundo. Então essas 100 primeiras páginas, essa menina, ela se passa no mundo das almas. Ela tá no mundo das almas. Então vai explicar, vai contar as histórias dos outros planetas que eles vivem, dos outros planetas que eles ocupam, pra depois, então, encontrar esses outros seres humanos que estão fugindo. Por que tão pouca gente lê esse livro, gente? É muito legal. E o último, então... Também tem vídeo aqui no canal. A gente só escolheu o calhamaço nessa droga desse vídeo. Não, Ana Karenina não tem vídeo. Ah, esses aqui são pequenos. Esses aqui são pequenos. Ai, gente, ó... Mentira, Policarpo Quaresma até sumiu aqui, ó, gente. Minúsculo. Ana Karenina. Assim, ele tá aqui porque... Tolstói, porque ele é perfeito. 2, é sobre família. Não sei se vocês separaram, mas a gente gosta muito desse tema. E 3, porque ele é perfeito, gente. É uma das melhores aberturas da vida e ele continua bom. E assim... Eu sei que muita gente fala do caso da Ana Karenina com o outro menino lá, mas assim, o livro tem outros personagens e, na verdade, é dividido entre 2 famílias e a parte do Liev é minha favorita. E eu sei, vai ter gente que vai falar... Todo mundo fala. Eu nunca vi ninguém falando que a parte da Ana era a favorita. Todo mundo fala do Não, Liev. todo mundo odeia o Liev, porque o Liev tem um monte de texto teórico sobre como ele tá pensando a Rússia e as todo mundo discussões. que viu literatura e da Tatiane. Assim, todo mundo prefere o Liev como personagem, mas odeia as partes dos textos teóricos. E assim, os textos teóricos que tem aqui no meio dele, que ele tá pensando a Rússia
Rússia, né? Porque eles acabaram de acabar com a escravidão dos mujiques. Então agora os mujiques, eles são trabalhadores e você tem que pagar salário. E tem toda essa ideia do comunismo rondando ali ainda, né? Porque ainda é uma monarquia. E ele, como um dono de fazendas, pensando o que é melhor para ele, porque para ele o comunismo não funciona, mas do jeito que era ele também não quer. Vai ter toda essa discussão da Rússia daquele período, né, social, como também dessas duas famílias e desses relacionamentos. Eu amo o marido da Ana Karenina, eu acho ele muito legal, todas as discussões que ele traz para esse livro, a forma como Tolstói escreve. Eu comi esse livro, eu li ele em um mês. Eu sei, eu como devagar, mas assim, ele é muito, muito perfeito. Foi ele que me fez ler Guerra e Paz, na verdade, né? E aí, como vocês sabem, tem vídeo aqui no canal do Guerra e Paz, eu não gostei tanto. Mas, de verdade, eu queria que mais gente lesse esse livro, porque ele é um dos meus queridinhos da vida. Então tá, gente, essa foi a lista, mas, entretanto, todavia, ficou muito livro de fora. Muito, muito, muito. Mas, assim, a gente continua falando deles nos próximos vídeos. Um bom Natal pra vocês, boa ceia, que vocês possam comemorar com a família de vocês. Não sei como que vai ser, se vai ser menos gente. Talvez seja até bom ter menos gente na ceia de Natal, né? Sobra mais comida. Menos confusão. Não esqueça de deixar o seu curtir, compartilhar com seus amigos e deixar os seus comentários, tá bom? Beijinhos, até a próxima semana. Tchau!